Bom, então deixa eu começar aqui, né, oficialmente, depois de 20 minutos tentando corrigir a câmera, deu certo agora e sei que algumas saíram, na verdade eu encerrei a sala para conseguir entrar e sair de novo, e aí vão conseguir voltar, mas eu vou começar, porque o assunto é profundo, o assunto é desafiador, e aí vai ficar gravado caso para quem perdeu aí o começo ou precisou sair também, não deu certo, uma vez que a internet também não está ajudando, né? Então, eu escolhi o tema para essa aula, né? A direção dessa aula seria como ganhar R$ 3.000 a mais no seu negócio, né? Então, você que já é consultora de beleza, ou você que ainda não é, mas está assistindo essa aula aí a convite da sua amiga, eu quero que você pare um pouquinho agora e você pense aí em como R$ 3.000 a mais no seu orçamento iriam te ajudar nos próximos 6, 7, 8, 9, 10 meses ou nos próximos anos da sua vida. E eu gostaria que você também se respondesse a seguinte pergunta: se você continuar fazendo aquilo que você faz hoje, né? Seja no seu trabalho, seja no seu negócio mesmo. Às vezes você vende roupa, às vezes você vende lingerie, ou então você vende cosmético de todas as marcas. Se você ficar fazendo o que você faz hoje, daqui 5 anos, como que você vai estar, né? Como que vai estar a sua vida nos próximos 5 anos? Você vai ser promovida? Você tem a chance de ganhar mais? Você vai estar realizada profissionalmente? Então, eu quero que você pense a respeito desses pontos. Nos próximos 5 anos, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, como que eu vou estar? E por que eu estou te perguntando isso? Porque lá atrás foi a pergunta que eu me fiz. E eu quero dividir com vocês agora um pouquinho dos ganhos do nosso negócio, um pouquinho de como que a Marquei divide os lucros, reparte os lucros, para que isso possa te ajudar também a tomar algumas decisões na sua vida. Por quê? Porque eu quero que você se lembre eternamente disso. Não são as suas ou as minhas condições que determinam o que a gente vai ter, mas são as nossas decisões. Então esqueça, mas a minha vida é corrida, mas eu tenho um filho pequeno, mas eu sou professora, mas eu sou ocupada, mas isso. Não são as suas condições que determinam o que você faz e o que você tem, mas são as suas decisões. Porque, veja, tudo começa aqui. Então, não adianta, e aí esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com você, não adianta eu te falar aqui de um plano de ação, não adianta eu te falar aqui de um passo a passo, como eu tenho feito nesses dias, né? Então, quem está pegando desde a primeira aula sabe que o quê? A gente já falou sobre abordagem, a gente já falou sobre fechamento, a gente já falou sobre agendamento. Então, desde que eu voltei a fazer as aulas na segunda, eu já passei para você um passo a passo bem definido de como você pode desenvolver o seu negócio. Mas de nada adianta isso se você não tiver tomado uma decisão, se a sua mente não acreditou naquilo que você quer de fato. Então, veja, não adianta aprender a ganhar 3, 4, 5, 10 mil reais se primeiro você não acreditar que é para você e segundo, se você não decidir que é para você. Porque tudo aquilo que você pensa, você verbaliza. Tudo aquilo que você pensa, você sente, você verbaliza, acontece. Então, é impossível ganhar 3.000 achando que você não merece, achando que você não consegue, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você entenda no dia de hoje. A sua mente, ela precisa estar decidida a ganhar 3.000 reais. E aí, eu quero ouvir aqui, ou melhor, ler, né, de vocês. Deixa eu botar a gente no turbo e botar essa central em cima de mim.
Porque toda vida que eu vou dar aula, eu fico com calor. Então, não adianta. Aliás, eu quero que vocês escrevam aí para mim o que você faria com R$ 3.000 a mais no seu orçamento. O quê? Coloca aí no chat para eu saber o que você faria com R$ 3.000 a mais no teu orçamento. Nada? Ninguém quer ganhar? Você faria uma viagem? Alguém faria uma viagem? Ó, Carol faria área gourmet. Ai, que chique, muito bem. R$ 3.000 a mais no orçamento ajuda essa área gourmet a sair. Isso aí. São esses objetivos que nós. Eu vou parar aqui só um pouquinho a apresentação, porque vou precisar colocar outra coisa aqui. São esses objetivos que vão viabilizar os nossos ganhos. São esses objetivos que vão fazer com que nós conquistemos aquilo que a gente deseja, tá? Então, toma hoje uma decisão. Então, se você, eu faria uma viagem, eu faria a área gourmet da minha casa, eu pagaria as contas, né? Eu tô com o nome sujo, eu limparia meu nome. Então, decide isso, porque é o mais importante na hora da conquista. São as nossas decisões. Porque uma vez que você decide, você manda esse comando para o seu cérebro e tudo que você for fazer vai aparecer uma lanterninha lá, ó. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente está desanimada, desmotivada, né? Às vezes a gente até tá triste por alguma situação familiar, algo não vai bem na nossa casa, na nossa família, ou até mesmo dentro de nós, e a gente faz, ai, acho que hoje não vou, acho que hoje não vou fazer. Nessa hora, se você tomou uma decisão, o seu cérebro ele vai mandar esse comando, vai dizer assim, opa, ainda que você esteja triste, não é a sua condição de hoje que vai te fazer chegar onde você deseja. São as suas decisões. Então, decida sair de onde você está e vai agir. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja desanimada, ainda que você esteja cansada, tá? E aí, eu quero contar um pouquinho da minha história e fazer um paralelo com os ganhos de Marquei. Eu entrei em Marquei em janeiro de 2012 e eu selecionei essa foto de propósito para as pessoas verem. Aí na foto, ó, na primeira mesa, sou eu, né? A nossa diretora nacional, Lia Arantes. É, uma ex-consultora, nenhuma consultora que está nessas fotos comigo está no negócio hoje. Mas por que eu selecionei essas fotos? Para dizer que quem permanece no negócio cresce. Entende? Então, se você fica dentro de parquet, se você escolhe permanecer, as oportunidades se abrem para você, como também aconteceu comigo lá atrás. Então, hoje, muitas consultoras não acompanharam esse meu começo. E eu quero te dizer que todo mundo tem um começo. Todo mundo
passou pelo mesmo kit de beleza, pelos mesmos medos e anseios de quando a gente abre um novo negócio, de quando a gente inicia dentro de Mary tá? E eu, Amanda, eu não tinha medo de não vender, tá? Gente, eu tinha medo na época de não ter o apoio das pessoas, de não ser aceita pelas pessoas. Mas de não vender, eu não pensava nisso, não existia esse medo em mim, tá? E aí eu fui realmente decidida a começar o negócio. E comecei o negócio tendo ouvido muitos nãos ao meu redor. Mas mesmo assim eu decidi continuar. E por que eu decidi continuar? Porque na época eu tinha o objetivo de ganhar R$ 2.000. R$ 2.000. Era quanto eu queria ganhar como diretora de vendas. E foi por isso que eu comecei. Foi por isso que eu fiz carreira dentro de Marquei. Foi por isso que eu vendi os meus primeiros produtos. Porque eu já entrei. 3 meses depois, eu participei de um treinamento onde eu visualizei a carreira, onde eu entendi os ganhos da carreira e eu comecei a iniciar as minhas primeiras pessoas. Por quê? Porque esse é o negócio da Marquei. E eu já falei numa outra aula. Se a gente entender que o produto é o meio pelo qual a gente transforma a vida do outro de imediato, mas que o negócio é o melhor produto e que através dele eu vou impactar muito mais vidas, eu aprendo que o produto ele vai ser apenas a ferramenta que eu vou usar, tá? Então, ele não é um fim em si. O produto, a base, o batom são excelentes, mas eles não são o fim. Vender o produto não é o fim, pelo contrário, é o começo, é a porta de entrada pela qual a gente pode alcançar mais e mais vidas, tá? Então, lá atrás, eu falei assim: bom, vender dá dinheiro, mas iniciar pessoas dá mais dinheiro. Afinal de contas, quem é que ganha mais? É o dono de uma loja Cacau Show ou o dono da marca Cacau Show, das franquias Cacau Show, né? Então, eu enxerguei isso, eu pensei isso e falei, vou fazer carreira, vou começar iniciando pessoas. E hoje, dentro de Marquei, a gente tem infinitas oportunidades. Porque naquela época, a gente iniciava e ganhava os bônus. Hoje você tem inúmeros outros bônus, como por exemplo esse mês, para cada início que você faz, que acessa o Círculo Rosa, né? No caso, o Círculo das Estrelas, que vai ser o novo programa a partir de abril. Lá em maio, você ganha R$ 280. Eu ganho R$ 280 por essa pessoa que eu vou ensinar no negócio, tá? Então, eu ganho 280 a mais. Por que a mais? Porque a Marquee ela já paga uma bonificação para gente. Então, quando você tem 5 pessoas no seu time direto, você ganha aí 8 ou 12%, tá? Tem uma regrinha para ganhar 8, que são 5 pessoas fazendo pedido no mesmo mês e você fazendo seu pedido também. E se você tiver menos que você tiver 5 pessoas no seu time, mas só 3, por exemplo, passarem pedido, você ganha 8%. Se você tiver 5 e você também passar, todo mundo fizer pedido, você ganha 12%. E aí, gente, eu quero que você faça uma conta muito simples, que eu só fui aprender depois que eu era diretora, 4 anos de formado, que de 8 para 12 a diferença é 50% a mais. Não é 4, eu vou perder 4%. Não, não é 4%. É 50% a mais que você vai ganhar, tá? Então, a meta, o objetivo de toda consultora, ele tem que ser qual? Impactar pelo menos 5 vidas através do negócio no começo. Então, enquanto você não atingir o número 5, eu falo, né? Enquanto você não atingir o número 5 para buscar o próximo nível, o número 5 ele tem que estar sempre na sua cabeça, sempre na sua cabeça. Porque é a partir dele que você vai receber bonificação dentro da empresa. E foi isso que eu entendi, e foi por aí que eu comecei, buscando as minhas primeiras lideradas para ganhar um bônus da Marquei. Aí,
Em 2014, eu pude participar do seminário da Mary Kay. Eu já tinha 2 anos de empresa, não era diretora ainda, mas eu decidi ir para o seminário para entender, para enxergar, e porque as pessoas diziam que o seminário era incrível, e aí eu fui, né? Que é o encontro anual das consultoras lá em São Paulo. Fui para o seminário, primeira vez que eu vi um carro rosa foi aí, no seminário da Mary Kay. E aí, janeiro de 2014, lá estava eu para viver o seminário, entender um pouco mais. E lá no seminário, eu enxerguei a grandiosidade de Mary Kay, mas não da boca para fora. Lá eu pude entender que cada uma de nós vai ter desafios e habilidades. E que apesar dos desafios, se eu escolho melhorar as minhas habilidades, as minhas vantagens são muito maiores, os meus ganhos são muito maiores. E foi lá também que eu pensei o seguinte: bom, eu posso voltar para Boa Vista e ser mais uma advogada. Eu estava indo me formar, né? Eu posso voltar para Boa Vista e ser mais uma advogada. No caso, o meu AB, por exemplo, é 2653. Eu sou advogada de número 2653. Ou eu posso voltar para Boa Vista e ser uma diretora da Marquei, ou ser a diretora da Marquei. E foi isso que eu decidi. Eu decidi que eu não iria ser só mais uma advogada, que eu iria ser uma diretora de vendas da Marquei. Eu não queria depender de indicação, eu não queria depender de chefe, eu não queria depender de concurso público. E foi aí que eu enxerguei o negócio, a carreira de verdade. E isso era janeiro de 2014, né? Quando eu voltei para Boa Vista, então eu decidi me formar diretora de vendas e trabalhei para isso de janeiro a agosto de 2014, sendo que eu entrei em qualificação em março de 2014, tá? Me formei diretora em agosto de 2014 e ganhei da Marquei uma viagem para Bariloche, na Argentina. Na verdade, um resort, que foi o terceiro melhor resort da América Latina, é o Down Down Resort. A Marquei levou as suas diretoras para lá. Assim como esse ano, nós temos também um desafio válido aí para a Costa do Sauípe para as novas diretoras. Então, se você decidir hoje, março de 2023, quando for lá na viagem, que a viagem vai ser em outubro, você pode estar na Costa do Sauípe. Mas tudo começa onde? Na decisão de fazer acontecer. Assim como você, eu precisei ouvir muitos nãos para, então, ser uma diretora de venda, para me tornar uma diretora de venda. E quais são as vantagens de ser uma diretora de vendas, né? A primeira delas, a diretora de vendas, ela continua ganhando os 8 ou 12% do seu time. Só que a partir do momento que você se torna uma diretora em qualificação, e aí eu quero que você entenda o seguinte: quem é uma diretora em qualificação? É aquela que tem pelo menos 10 pessoas diretas no seu time. Ou seja, quando eu iniciei 10 pessoas, eu me tornei, né, pude me tornar uma diretora em qualificação. Então, a partir do momento que você tem 10 pessoas no seu time, você mesma iniciou, você pode se tornar uma diretora em qualificação da Mary Kay. E aí, cumprir alguns requisitos para então se tornar uma diretora de vendas a partir do momento que esses requisitos forem cumpridos. E aí eu quero aproveitar para dizer que nós estamos com requisitos reduzidos nesses próximos meses, né? Então a Mary Kay, ela está dando uma oportunidade que ela nunca fez antes. Ela está fazendo ela está fazendo o que ela o que assim a gente nunca viu, né? A Lia tem aí mais tempo que eu de Mary Kay e com certeza nunca viu uma regra como essa. E por isso que eu acredito que você consegue
aproveitar essa regra e começar a crescer ainda mais dentro do negócio, tá? Então, uma das coisas que a gente pode destacar é que para você se formar agora, você só precisa de 40 consultoras em status APIN, ou seja, você já vai ter 10 para entrar em qualificação e você só precisa de mais 30, mas você tem 4 meses para fechar essas 30. E aí, gente, a partir do momento que você se torna diretor em qualificação, todo mundo começa a contar para você. Ou seja, suas iniciadas vão iniciar outras pessoas e essas pessoas também contam para o seu time. E é assim que a gente forma uma unidade, né? Trabalhando volume e profundidade, certo? Então, em 2014, eu fechei aí o Downtown Resort, sendo que agora você tem a oportunidade de fazer menos do que eu fiz lá atrás e ainda assim conquistar também um resort, que é a Costa do Sauípe, né? Na Bahia, certo? E a diretora, gente, além de ganhar o bônus de 8 ou 12 das diretas, ela também passa a receber um bônus de volume e um bônus, esse bônus de volume que varia de 850 a 7 mil reais, e também um bônus que é uma porcentagem também de. Ai, toda vez eu esqueço, gente. É muito bônus para a gente decorar. Mas tudo isso também tá lá no caderno carreira que eu posso passar para vocês. Um terceiro bônus que varia de 5% a 14% também, tá? Então você pode receber tudo isso somados lá na sua conta todos os meses, certo? E aí, em agosto de 2014, eu me formei diretora. E em março de 2015, eu formei a minha primeira diretora de vendas, né? Hoje eu sou diretora sênior também. Sendo que esse crescimento, gente, ele vai depender de um plantio. Então, a gente sempre vai estar plantando, né? Na reunião de sábado presencial, eu li um versículo que está lá em Provérbios 31. Não, 31 não. Acho que é 10. Deixa eu ler aqui para vocês também. Agora eu não vou lembrar onde que tá. Mas ele fala lá que a gente precisa ter paciência, porque o tempo da colheita vem. Então, se a gente continuar plantando, a colheita virá. E aí, 2017, eu gosto sempre de contar essa história, né? Eu passei por um dos maiores desafios em termos emocionais até hoje, né? Meu pai teve câncer, precisei acompanhar o meu pai no tratamento de câncer, mas ainda assim eu desenvolvi o meu negócio. Então, eu estou fazendo sessão numa das fotos, né? Aí vocês podem ver. É uma sessão lá em São Paulo. Eu estava acompanhando meu pai ficou descansando e eu fui fazer a sessão. E embaixo tem uma fotinha de um treinamento online, gente, lá daquela época, de 2017, ninguém nem sabia o que era Zoom, né? E aí, gente, nesse mesmo período, eu falo que eu tive uma grande virada, que foi o quê? Em 2018, eu passei a entender alguns ganhos, que são esses ganhos que eu estou explicando para vocês da carreira. Mas eu também entendi que se a gente não tomar a decisão de fazer, que foi o que eu comecei a falando, as coisas não vão acontecer para a gente. Por mais que a gente ache a empresa maravilhosa, por mais que a gente saiba de quanto a gente pode ganhar, mas a gente precisa tomar uma decisão. E foi o que eu fiz lá em 2017 para 2018. Eu iniciei o ano de 2018 realmente decidida a não mais deixar os prêmios, as conquistas na mão dos outros, na mão da Mary Kay. E foi isso que eu fiz. Eu recomecei o meu negócio, comecei a trabalhar firmemente. Por quê? Né? Eu até botei essa foto lá porque eu queria ser livre, eu queria ter liberdade.
de tempo, de emoções, de dinheiro, para que eu pudesse realizar aquilo que eu quisesse na hora que eu quisesse, tá? Então é isso que eu estou construindo hoje dentro de Marquei. Hoje eu já tenho liberdade? Já, mas o que eu busco, o que eu desejo é ainda maior, porque eu também quero levar outras mulheres comigo, porque eu vejo o quanto tem mulheres aí sofrendo porque tem pouco tempo com os filhos, tem pouco tempo com o marido, ou muitas vezes adora fazer o que faz, mas não consegue expor o seu pensamento na realidade, não consegue expor aquilo que ela é de verdade, né? Por isso essa foto aí querendo voar, né? Eu queria ser livre, era essa palavra que me define hoje, tá? E aí eu quero deixar uma frase para você que se a sua chave não virar como a minha virou, mete o pé na porta e abre a porta. Não interessa, não interessa. Às vezes a gente vai precisar se fazer de doida para as coisas darem certo, tá? E aí em 2018 eu trabalhei constantemente com um único objetivo: fechar uma meta de vendas chamada corte de vendas dentro da Marquei. E aí, gente, eu saí assim com a minha bolsa, maquiada, muitas vezes calça jeans e camiseta, muitas vezes porque o calor é absurdo, então eu usava calça jeans e camiseta. E em 2018 eu trabalhei ardentemente para fechar essa meta. Mas por quê? Porque eu tinha um outro sonho por trás, que era ir para Disney, que era fazer essa viagem internacional que está aí na foto também. E na foto do meio sou eu em janeiro de 2019, descendo no palco do seminário, conquistando a corte de vendas. Porque eu tinha dois objetivos ao fechar essa corte. O primeiro era financeiro e o segundo era mostrar que daqui, de Boa Vista, de Roraima, podem sair muitas cortes de vendas. Gente, olha só, eu não atendi 0,001% das pessoas em Roraima. E eu atingi uma meta de vendas considerada por muitos impossível, tá? E eu quero dizer para você, tudo aquilo que você considera impossível realmente vai ser. Mas se você tem um desejo, se você tem um objetivo e você decide, você vai encontrar um meio, porque toda vontade encontra um meio. E aí, veio 2018, veio 2019 e, né, continuei trabalhando e em 2020, em meio à pandemia, eu fechei aí a conquista do primeiro carro rosa. E quando a gente se torna diretora, né, a gente tem a oportunidade de continuar vendendo, ganhando os bônus e ainda fechar alguns reconhecimentos que são específicos da diretora. Como, por exemplo, o carro rosa, porque o carro não é o carro em si. Você pode pegar o dinheiro e comprar o que você quiser, fazer o que você quiser, torrar o dinheiro do jeito que você quiser. Eu comprei um carro, né? Hoje eu tenho um carro. Mas você pode fazer qualquer outra coisa. Gente, tá muito quente ainda aqui. Certo? A diretora, ela também ganha um bônus de formação por novas diretoras. A diretora também tem um reconhecimento especial em dois tipos de viagens. Esse ano, na verdade, o primeiro nível é em viagem, né? A diretora que atinge 850 mil pontos, ela ganha uma viagem para a África do Sul com o acompanhante. E o segundo nível, a partir de 1.200.000 pontos no ano com a sua unidade, ela ganha a mais um cheque de 30 mil reais. Um bônus, na verdade, né? A gente chama de cheque porque acaba recebendo um cheque lá no palco do seminário. Mas o que eu quero te dizer é que na Marquei você tem a oportunidade de alavancar os seus resultados, de expandir os seus resultados. E aí fica aqui a pergunta que eu fiz lá no começo. Será que você, né, fazendo o que você faz hoje, daqui 5 anos, você tem a chance de expandir os seus resultados? Será que daqui 3 anos você tem a chance de mudar os seus resultados?
Então fica essa minha reflexão para você que está assistindo, tá? Quero convidar a nossa diretora nacional que está na sala. Gente do céu. Ai, que susto, pensei que não estava gravando. Tá gravando. Quero convidar a nossa diretora nacional, Lia Arantes, para deixar para a gente uma mensagem nessa reta final do mês de março e também deixar um recado nessa reta final de reunião. Lia, tá por aí? Tô aqui, tô aqui. Que orgulho ver a Amanda dando essa aula, que orgulho vê-la explicando sobre a carreira, mostrando a trajetória dela, né? Eu vi aquela fotinha ali no início dela. Eu me lembro daquele café que eu tomei ali naquela mesa, e era uma entrevista, eu estava conhecendo aquela consultora ali, né? E você falou muito bem, Amanda. Quem são as diretoras? A diretora é aquela consultora que não desistiu. Então, uma consultora que permanece fazendo o trabalho dela, vira uma diretora. Então, a diretora é uma consultora que não desistiu. A nacional é uma diretora que não desistiu, né? Por quê? O nosso trabalho ele é muito simples, muito simples. Vou deixar essa palavrinha aqui para vocês. Nosso trabalho é oferecer os nossos produtos todos os dias para várias pessoas, pelo menos uma por dia, oferecer a oportunidade do negócio todos os dias, pelo menos para uma pessoa, todo dia, o resto da vida. Então, a gente faz a mesma coisa com pessoas diferentes, a diferença é que a gente vai ganhando cada vez mais. É. Mais amigas, mais prêmios, mais dinheiro, mais crescimento na carreira. Então, esse é um negócio que a gente escolheu fazer, né? Essa empresa não existe nada igual, não existe. E para finalizar minha fala, eu sei que as meninas vão ver gravado depois. é, Imagina você num emprego convencional, né? Porque os nossos pais criaram a gente para ter um emprego, um bom emprego, né? Então, tenta imaginar você num emprego convencional. E eu sou aposentada da Caixa, eu fui gerente geral da Caixa, né? Então, tenta imaginar você num emprego convencional, onde o teu chefe ou a tua chefa vai chegar com você e vai falar assim: Carolina, é, que tal você ser promovida? Você gostaria, Carolina, de ser promovida aqui na empresa? Qual é a resposta, né? Perguntando do macaco se o macaco quer banana. Ai, né? Aí a Carolina vai falar, claro, né? A Carolina vai falar, claro que eu quero ser promovida. Aí ele vai falar assim, Carolina, você aceita entrar num programa de treinamento, um programa de trainee durante 6 meses para você trabalhar um pouco mais, né? Produzir um pouco mais e você ser promovida, cara, a gente aceita. A gente aceita. Se você trabalhava 6 horas, tu vai trabalhar 8. Se tu trabalhava 8, tu vai trabalhar 10. Se você produzia isso, você vai produzir aquilo, porque você quer ser promovida, né? E na Mary Kay, isso já acontece a hora que você quiser. Você decide quando é que você quer ser promovida. A Amanda explicou muito bem aqui. O que é ser promovida? Hoje você é consultora e você pode ser uma diretora. Então, você vai encontrar 40 pessoas parecidas com você, 40 pessoas que querem trabalhar. Aí eu pergunto, será que no Brasil, nosso limite, existem pelo menos 40 pessoas querendo ganhar dinheiro? Será que no Brasil existem 40 pessoas querendo ser reconhecida pelo seu esforço, ganhando prêmios? Será que no Brasil nós temos 40 pessoas que querem fazer amizades, gostam de pessoas, gostam de se relacionar? Será que nós temos 40 pessoas no Brasil passando por uma transição de carreira, pessoas que vieram da pandemia com uma depressão, ou ficaram tristes com alguma situação, ou o marido perdeu renda, ou pessoas que mudaram de cidade, ou mudaram de estado civil. Então, quantas mulheres de noite fazem uma oração a Deus pedindo uma oportunidade na vida delas? E tu é um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então, não chama a pessoa para ser Mary Kay, chama a pessoa para ela ter uma melhora na vida dela, né?
Então, você pode colocar nas suas redes sociais, falar com as suas amigas, né? Você conhece alguém que está querendo uma renda extra? Você conhece alguém que gosta de pessoas? Você conhece alguém comunicativa? Você conhece alguém que está em transição de carreira? Você conhece alguma mulher inteligente com perfil trabalhadora que gosta de conquistar suas coisas? Eu estou atrás dessas mulheres, oferecer uma oportunidade, né? Então, é simples saber que o não faz parte do nosso negócio. Vai ter aquela pessoa que não quer comprar a base que está na promoção e tá tudo certo, porque outra vai querer. Tudo certo se aquela pessoa não quer entrar na minha equipe. Ela continua sendo cliente, continua sendo minha amiga, mas tem outra querendo entrar. Então a nossa oração tem que ser: Deus, me faz um instrumento teu na vida de outras pessoas. Vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E como a Amanda bem falou, a gente trabalha e Deus manda a colheita. Quem manda a colheita é Deus. E ele manda para quem? Para quem está plantando. Então, a palavra do dia é essa: planta todo dia, você vai colher. Ou você planta um pouquinho todo dia, ou você faz bem caprichado no seu sábado. E quando eu entrei na Mary Kay, fazia Mary Kay sábado, mas eu fazia bem caprichado. Eu batia a meta da semana no sábado, porque eu não tinha tempo. Então você decide, né? Se você quer trabalhar um pouco todo dia, se você quer trabalhar mais no final de semana, você decide quanto você quer ganhar, você decide quanto você quer lucrar, você decide se você quer vender 100 bases e ganhar mais de quase R$ 3.000, né? Você decide, porque você é a dona do seu negócio, né? O que eu posso dizer, depois de 15 anos fazendo Mary Kay, né? Eu super recomendo, super dá certo pra quem se dedica. E vocês têm uma líder maravilhosa, a Amanda, que já trilhou esse caminho do sucesso e ela sabe ensinar, que ela trilhou esse caminho. Ela sabe as dificuldades, as objeções, né? Então, abraça aí, dá a mão para sua diretora, vai junto, vai junto. Tem alguém que torce muito por você, Amanda é essa pessoa. E vai, 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 que com certeza você vai chegar em patamares que você nunca experimentou. Eu e a Amanda, no Lau Lau, em Bariloche, tento imaginar essas duas cabocas aqui em Bariloche, né, tirando onda. Eu falei, meu Deus, nunca tinha pensado em conhecer Bariloche, porque é uma viagem cara, é um lugar caro. E eu não estava na minha lista de sonhos, porque era muito caro. Mas a Mary Kay traz sonhos que a gente nem sonhou. Então, vamos sonhar, vamos realizar isso. É isso, Amandinha. Feliz aqui. A unidade de vocês está se destacando, está crescendo. Eu estou vendo as consultoras aí bombando, né? Parabéns por essa Vai, unidade que ficou. vai ouvir muitos Unidade que nomes. ficou top 1 mês passado aí, né? Que coisa linda, né? E eu falei, me chama que eu quero me meter aí entre vocês. É Essa é a palavra verdade. que eu tenho. Desejar muito sucesso. E quem virar diretora, depois do seminário, vai vir aqui para Florianópolis, na minha casa, que a gente vai fazer aqui uma imersão em Floripa, depois do Show. seminário, tá todo mundo convidado. Bem lembrado, Lia. E por que que eu dei o título, né, de como ter um lucro de R$ 3.000 para aula, né? Por quê? Porque foi o meu primeiro bônus na Marquei, de diretora, né? Eu ganhei R$ 3.600. Imagina aí, 21 anos, né? 3.600 naquela época era 5, 6 salários mínimos, o equivalente. Então, a oportunidade que a gente tem é grandiosa, ela é muito valiosa. Tanto pelo financeiro, porque eu gosto de falar isso, né, gente? Não adianta a gente dizer que, ai, eu não faço marquei pela grana. A gente faz, mas não é só isso. Quando você entra, quando você começa a se envolver, quando você começa a desenvolver o negócio, você desperta outras chaves também, né? E a gente, como a Lia bem ressaltou, a gente tem amizades, quantas pessoas, nós mesmos, eu e Lia, a gente só se conhece por causa de Marquei. A gente não teria outras oportunidades. A gente não é da mesma igreja, a gente não é da mesma cidade. E hoje, então, né, que a gente não se conheceria mesmo. Mas Deus é tão bom que coloca as pessoas certas no nosso caminho. Então, é uma coisa que eu sempre peço, né? Quando você for começar a desenvolver esse negócio, faça
essa sociedade com Deus. Peça para Ele colocar as pessoas e você tem que estar disposta para o trabalho. Quando a gente se dispõe ao trabalho, Ele vai preparar aí a seara para a gente com certeza, tá? Mandinha, eu tenho uma frase nova. Antes eu falava que Deus é nosso sócio, né? Sim, Antes eu falava, chama Deus para ser nosso sócio, chama Deus para ser seu sócio. Mas eu estava errada. A frase correta é: o dono do teu negócio é Deus. Deus perfeito. é o dono, Deus é o dono. Se ele é o dono, gente, né? Vai dar tudo certo, porque ele é o dono. A gente entrega ele como dono. E a gente Perfeito. faz as coisas na Mary Kay para agradar o coração de Deus. Dá match, fica perfeito. Nós somos as mordomas, né? Isso, show de bola. Que bom, que bom. Então, que Deus possa abençoar as nossas tardes, o nosso trabalho, última semana de março. Então, o que eu posso destacar dessa semana também ainda é que eu não deixaria nem para sexta-feira, quem dirá para o último dia, que é o domingo, né? Então, se você ainda não aproveitou as oportunidades do mês, até quinta-feira aí no máximo. Por quê? Porque depois disso vai demorar mais para chegar, né? Corre o risco das coisas ficarem indisponíveis, porque todo mundo vai antecipar aí o fechamento. E você já está perdendo o ritmo ali do começo do mês. Então, eu aproveitaria agora para iniciar o mês com produtos com os benefícios, né? E mudando aí para o mês de abril, a gente também tem novas oportunidades. Mas agora você tem a oportunidade de ganhar aí R$ 280 para cada início seu. Então, convida as pessoas agora e a sua iniciada, né? Quem entrar esse mês de março, ainda tem a oportunidade de ter cashback também de até R$ 400 para ela. Então, aquela amiga que fala: nossa, mas eu tenho pouco para investir, essa é a hora. Porque ela vai ter mais, ela vai fazer sociedade com a Marquei para poder ganhar e investir um pouquinho mais no negócio dela, tá? Então, fica aqui as minhas observações e sugestões. Lia, muito obrigada por estar aqui ao vivo com a gente, né? Faz seu sorrisão que eu vou fazer um print. Vou sorrir. Coisa linda, sucesso. Pronto, já fiz um print aqui, coisa linda. Um prazer estar Maravilha. aqui. E vou já subir essa aula também no YouTube e posto o link lá. Lia, muito obrigada. Carol, que está ao vivo também. Gente, um beijo. Fiquem com Deus.